Bem-vindo mais um Hoje à Noite. Hoje aqui eu tenho o prazer de receber o Carlos Nunes. Um grande prazer, Carlos. Obrigado por aceitar o meu convite, né? É uma honra entrevistar, porque eu sou seu fã. Para mim, um dos melhores atores do Brasil, de Minas Gerais, sem dúvida alguma, né? Mas eu queria fazer uma correção. Pode. Você falou prazer em te receber. Ah, é? Tá ao Não, contrário, né? eu que tô te recebendo, a gente tá na minha casa. Exatamente. Obrigado Então por me eu que vou te acolher. dizer, prazer em recebê-lo na minha casa. Nossa, eu agradeço. Onde eu brindar aqui. Muito obrigado Vamos lá? pela sua recepção, viu? Então, Carlos, é um bate-papo igual a gente, né, tinha adiantado. Só pra gente bater um papo mesmo, como é que tá atualmente a sua carreira, que a gente já sabe que é, né, graças a Deus deu tudo certinho. Já são próximos a 40 anos de carreira, correto? 38 já. 38 anos de carreira, né? 38 anos de carreira. Nesse... Na verdade, eu começo a contar a partir do momento em que eu me formei na Escola de Teatro no Palácio das Artes. Mas que eu faço teatro é uma vida inteira mesmo. Eu sempre fiz teatro na minha vida. E quando que você sentiu que é isso que você queria levar para a vida? Que tem muitos artistas, né? Que tem com o teatro meio que segundo ofício, um hobby. Mas você, como você sentiu? Quando você sentiu que é isso que você queria para a vida? Então, eu sempre soube que eu queria fazer teatro, mesmo sem ter ido ao teatro. Desde pequenininho, lá no Cerro, na minha terra natal, eu declamava poesias nas formaturas e tal. Eu sempre soube que era aquilo que eu queria fazer. Agora, profissionalmente mesmo, quando eu estava servindo no Exército, aí eu tive chance de continuar, fazer carreira militar. Foi a minha primeira opção assim de profissão, né? De ser militar mesmo, porque eu me destaquei no Exército Brasileiro. Aí você, por que você não engaja aqui? Chegou a gostar então do ofício? Chegou a gostar? Não gostei nunca, mas assim... Mas eu estava lá preso mesmo, o que eu ia fazer, né? Eu ia fazer bem feito. E aí no Exército eu servi no 12BI e eu era cozinheiro. E aí as pessoas falam assim, por que você não fica aqui, segue como cozinheiro, como chefe e tal? Eu falei assim, não é isso que eu quero ser ator mesmo. Então eu fiz a prova do Palácio das Artes, onde eu me formei como ator, eu fiz fardado. E aí as pessoas falam que eu só consegui entrar porque eu estava fardado, porque senão eu teria tomado pau. Então assim, você ficou esse período que você ficou servindo no Exército, você não chegou atuar, nada não, né? Foi só um ano, né? O serviço militar obrigatório. Ah, sim, só um ano, né? Só um ano, eu fiquei um ano no quartel só. E aí nesse um ano, quando eu tinha 18 anos, aí eu saí do quartel e durante o tempo que eu estava no quartel, eu fiz prova no Palácio das Artes, passei, e depois que eu me formei no Palácio das Artes, nunca mais eu parei de fazer teatro. E esse um ano no Exército te influenciou alguma coisa na sua vida, quanto a Na disciplina, sim. Na disciplina, sim, porque... a disciplina militar ela é muito rígida e eu levei isso para minha vida artística. Então eu não fumo, não bebo, não faço nada que possa atrapalhar o meu desempenho no palco. E outra coisa, quando você ingressou então no teatro, encabeçou mesmo, fez o curso, né? Você quanto ano mais ou menos? Foi em 1800. 1800? Não, foi em 1979. 79. Então só para me situar um pouquinho foi em 1979. E como é que era a vida em 79 e hoje? Então, a vida era muito mais difícil, né? Eu falo quanto ao valor à sua arte, quanto à sua atuação, o público daquela época e o público de hoje. Então, eu costumo contar essa história que a minha professora no Palácio das Artes, ela dizia assim, olha, tá surgindo uma coisa aí que chama telenovela. Essa telenovela, ela vai tirar todo mundo do teatro, ninguém mais vai ao teatro. Porque as pessoas vão agora ver todas essas emoções dentro de casa mesmo, não vão mais ao teatro. E eu me lembro que em Belo Horizonte, na época, tinha 7 teatros. Hoje tem mais de 40. Então eu acho que a previsão dela estava completamente errada. Que bom, eu acho que o teatro sempre vai arrebatar um número grande de pessoas, porque é aquela emoção ao vivo, naquela noite. Eu acho que essa beleza a telenovela não tem. E mesmo porque o teatro é um berço, né? Eu também acho que o teatro é o berço de todas as artes, né? Então, acho que a gente vai continuar aí por mais uns bons séculos. E quanto à valorização do artista hoje? Muito maior, inclusive. É maior? Porque hoje
Os pais têm muito orgulho de ter filhos artistas, né? Eu vejo até na minha família, os meus irmãos hoje têm orgulho de dizer que eu faço teatro. E na minha época, quando eu comecei, as pessoas diziam, "Ih, vai fazer teatro. Vai fazer teatro. Nossa, coitado, vai fazer teatro." Vai morrer então, de fome. Vai morrer de fome, né? Então, assim, eu falava assim, eu posso até morrer de fome, mas é uma coisa que eu quero fazer. É uma coisa que eu nasci para fazer e é isso que eu vou fazer. E da sua época no Cerro, você morou quanto tempo? Até há 7 anos só no Cerro. E lá você chegou a ter alguma noção assim, de ideias de contato com o teatro? É isso que eu te falo. Eu declamava... Não, assistir não. Assistir não, né? Não. Mas eu declamava poesias nas formaturas. Tem uma poesia que eu sei ela até hoje e eu não me lembro quando eu aprendi. Aí minha mãe disse que eu aprendi para declamar numa formatura no Cerro, mas eu não me lembro disso. Eu tinha 7, 6 anos de idade. No final do bloco eu vou pedir você para citar ela. A poesia? Vou tentar. Você lembra, né? Então, beleza. Aí vocês vieram para a capital, né? Veio a família toda? Foi só você? Então, nessa época a gente ficou muito pobre. Muito pobre mesmo. E aí a minha mãe teve que meio que distribuir os filhos. Aí eu não vim direto para Belo Horizonte. A minha mãe veio para Belo Horizonte o meu pai veio primeiro para Belo Horizonte. A minha mãe ficou em princípio no Cerro com alguns filhos, né? Porque na verdade eram 13. E aí eu fui para Vitória, no Espírito Santo. Fui morar com uma tia em Vitória. Outro foi morar com outra tia em outro lugar. Então todo mundo teve que ajudar um pouco a criar essa família. 2 anos depois, aí meu pai e minha mãe conseguem reunir todo mundo em Belo Horizonte de novo. E essa influência, essa vivência sua no interior, apesar de ser bem jovem, né? Te influenciou na construção dos seus personagens? Sim. Eu já vi a peça sua maravilhosa com os personagens, né? Que você faz. Dá pra ver claramente. As pessoas falam que eu também às vezes falo isso, que eu saí do Cerro, mas o Cerro não saiu de dentro de mim. Então eu continuo sendo aquele mesmo interiorano lá do Cerro. É amante do queijo? Do queijo nem tanto, nem tanto. Que lá, pra quem não sabe, é uma cidade, a cidade, né? do Cerro. A cidade do Cerro é onde tinha o melhor queijo do Brasil, né? Um dos melhores, ficou ótimo. muito famoso o queijo de lá. E você vai ainda lá? De vez em quando vou, eu tenho parentes lá, né? Os irmãos do meu pai moram lá. E tem algumas pessoas da família da minha mãe que moram no Cerro também. Então, raramente eu vou. Eu tenho um tio que tem 100 anos de idade e mora no Cerro, no asilo, lá no Cerro. Você teve a oportunidade de atuar lá na cidade? Então, já fiz Pérolas do Tejo, já fiz no Cerro. Como Sobreviver em Festas e Recepções, como ele fez Cássio, eu fiz no Cerro. E Lá a Vida é uma Comédia, eu fiz no Cerro. E agora o Francisco de Assis ainda não fiz, mas quero fazer. E Comi uma Galinha, Tô Pagando Pato também eu não fiz no Cerro ainda. Essa do sobreviver em festa com buffet, né? Escasso. E exatamente. Pelo que eu sei mais ou menos, me corrija se eu estiver errado. Você, a princípio, essa peça foi no Rio de Janeiro, né? Não. Depois que veio para BH? Não. Essa peça Deixa eu ver uma história aqui. mais ou menos assim que eu estava lendo sobre Não, você. ela estreou aqui em 2000. Em 2006 eu levei para o Rio. Ah, sim. A gente ficou 3 Então ela estreou meses. aqui mesmo, né? Estreou aqui. É a adaptação do livro do professor Ângelo Machado. Manual de Sobrevivência em Recepções, Coquetéis com Buffet Escasso. Então a gente estreou aqui em 2000. Aí em 2006 a gente levou para o Rio. E depois voltou para cá. Então já tem 18 anos que eu estou fazendo isso. Inclusive você chegou até ir ao Jô Soares, não foi? O professor Ângelo Machado me levou no Jô para a gente falar do sucesso da peça. Eu fui na Ana Maria Braga falar do espetáculo. E essa peça me deu assim, me rendeu vários convites para fazer várias coisas. É a sua preferida, entre aspas, no caso? Sua queridinha, no caso? Então, é a que mudou minha vida financeira. Ela me ajudou muito financeiramente. Mas hoje eu estou muito apaixonado com a ideia do Francisco de Assis. Francisco! Francisco! Você deve estar achando que você é a mãe de Francisco chamando, né? Não é não? É empregada. A mãe era francesa, de fino trato. Se ela fosse chamar Francisco, seria assim: François! François! Eu gosto muito de falar sobre as coisas que Francisco viveu e falava e pregava. E também eu percebo que a personalidade do Francisco de Assis tem a ver com a sua também, né? Que eu vejo algumas declarações que você faz na rede social, dá pra ver seu sentimento, tal, aquela coisa meio natureza. Isso tem a ver também, se te influenciou a fazer, no caso, a peça
Isso influenciou, com certeza, né? O seu íntimo. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu faço o que eu quero fazer, né? Eu já conversei com alguns atores que eu admiro e eles fazem aquilo que o patrocinador quer que eles façam. Sim. Como eu não tenho patrocínio, então eu faço o que eu quero fazer. E aí eu tinha muita vontade de falar sobre Francisco. E aí quando eu estava fazendo 35 anos de carreira, eu fui a Assis. Né? Eu queria muito agradecer a Deus de ter vivido de teatro nesse país, né? Que é um país que, inclusive, agora passa um momento muito difícil. E eu queria muito agradecer a Deus por ter vivido de teatro aqui, de completar 35 anos de carreira, que teoricamente dava até para se aposentar. E aí eu fui lá em Assis e eu fui com o pessoal da minha igreja, porque antes de ser ator, eu sou cristão. E aí fui com o pessoal da igreja, cheguei lá, aí cada um contou uma historinha sobre a vida de São Francisco. E aí um menino contou uma história que era muito linda, que era assim: Leão, um grande amigo e seguidor de Francisco, era doido para pregar com ele. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram um dia inteiro pela vila. De tardinha, quando já estava escurecendo, aí Leão falou para ele: Francisco, a gente não ia pregar? A gente já pregou. Ele falou: como não? Pregou não. Eu estudei os evangelhos todos, eu estudei a Bíblia toda para falar e a gente não falou nada. Ele falou assim: se for preciso, Leão, fale, mas só se for preciso. E aí eu escutei essa historinha na porta da igreja. A gente entrou para a igreja e eu escutava: fale, 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 fale. Um silêncio absurdo e eu escutava: fale, fale. Aí eu saí de lá da igreja com essa ideia de montar uma peça para falar então, sobre essa Francisco. foi a inspiração. E aí eu cheguei aqui no Brasil, contei para um amigo meu que é poeta, escritor, e ele chama Márcio Ares. Aí contei para ele, falei para ele assim: olha, eu queria que você escrevesse uma peça. Aí a partir daí ele escreveu: se for preciso, fale. E aí ele continuou: eu achei que fosse preciso falar. Então, a palavra com humor é o meu instrumento de trabalho. Eu achei que fosse preciso. Me ouvir falar de um homem dessa grandeza por meio da alegria é um presente que vocês me dão no dia de hoje. Tá, e daí ele escreveu a peça. Inclusive, vocês estão ouvindo aí um periquito. Agapornis, eu tenho 3. É um dos seus pais, você gosta muito, né? Eu gosto muito. Já vi aí, você. tem um que nem é meu, ele estava doente, aí o dono dele pediu para deixar aqui em casa até ele melhorar, e aí eu acho que eu não vou ter coragem de entregar mais. Infelizmente eu ainda não fui à sua peça, essa do Francisco ainda. Pretendo ir com certeza, já fui praticamente todas as suas peças. E assim, eu vi num comentário seu que você pensou em colocar um dos periquitos na peça, você colocou? Chegou a colocar? Não coloquei. Você comentou isso, não comentou? Eu vi uma reportagem sua. Provavelmente não, porque eu sei que então você brincou uma coisa. Alguém ia dizer que não pode. Ô menino, peraí. Aí ela foi falar. Vai dormir. Vai dormir. Falar o nome dele, aí, ó, invocar. Vai dormir. São minhas companhias. Essas companhias. Então esses foram os porquês que você não colocou? Não, eu não coloquei porque a Sociedade Protetora dos Animais ia achar ruim. Falar alguma Talvez coisa. Talvez você brincou, porque eu só vi. Mas eu acho que eu não colocaria também não, porque essa hora sim eles já gostam de estar dormindo, sabe? Aí hoje eles estão acordados porque tem visita. Mas eles essa hora sempre já estão dormindo. Mas então, após, né, já tem quanto tempo? Já está em cartaz, Francisco? 2 anos já. 2 anos. E está dentro da sua expectativa? É o que você imaginou mesmo? Está gostando e pretende... Então, eu queria levar para mais pessoas ainda, sabe? Então eu quero voltar com ela. Agora no final de outubro a gente volta no Cine Brasil Valorec com o espetáculo do Francisco. Na campanha de popularização em fevereiro a gente volta com ela também. Então eu quero dar prosseguimento a essa história de paz, de alegria, de amor. E como que é atuar também, tipo assim, na campanha geralmente você fica nas 3, né, as peças suas, né? Como é que você lidar com isso? É uma loucura. Já chegou alguma coisa de tipo assim, você confundir no... Confundir não, mas às vezes dá um branco, assim, você pensa: meu Deus, e agora, o que é? Sabe? Então, mais assim, que muito tempo que você... mas tem uma hora que você dá uma titubeada. Eu sempre acontece comigo.
Ainda bem que as pessoas pensam que faz parte do texto e tal, e riem. Ah, sim. E vai Dá pra embora. perceber que a sua peça é bem... Eu sou muito solto em cena. Não, sem Então- falar nessas peças suas, ainda assim, você agora está dirigindo a peça do Do Joel de Carvalho. Joel de Carvalho, né? Estou dirigindo a peça E do como é que tá Joel. sendo também essa sensação É de... uma delícia. Ele Sua estreou primeira? essa semana passada. É a sua primeira que você Não, já dirigi alguns espetáculos. Ah, já. sim. Eu dirigi Um Solteiro Fora de Forma, que é com o Cristiano Juqueira, com o Aham. Matheus. Já dirigi... Já dirigi alguns espetáculos, agora Tá- Mas conta essa do Joel. O que você tá achando? Você tá gostando? Que não é um ator jovem, né? Depois eu até super jovem, ele pretendo formou no Palácio entrevistá-lo das Artes também. tem pouco tempo. Aham. Mas ele é muito bom ator, ele é muito bom. E esses atores jovens, ao contrário da minha geração, esses atores jovens eles sabem dançar, cantar e representar. Então eles estão preparados para fazer musical, sabe? O Joel canta, dança e representa. Ó, Então é muito legal isso. Uhum. Quando ele te convidou, você não pensou muito não. Você já conhecia já antes? Eu já conhecia Ele já é o trabalho da dele. Itatiaia, né? Já vi você algumas vezes na Itatiaia, né? Uhum. Eu já conhecia o trabalho Então dele. tá sendo bom então, tá gostando? Muito, muito, muito. É. É muito prazeroso dirigir um ator inteligente, sabe? Igual o Cristiano Junqueira, assim. Você fala uma coisa, ele já transforma aquela coisa pequena que você falou numa coisa grande e cheio de possibilidades. O É CJ, muito bom. O CJ é bem elétrico, né? Ele é, Nossa, ele eu é. já fui em muitas peças também, já... E já é uma percebi como pessoa, ele é um ser humano maravilhoso também. Pretendo entrevistá-lo também. Mas então, pessoal, a gente vai terminar esse primeiro bloco rapidinho, daqui a pouco a gente volta, beleza?